Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por acompanharem. O relatório mais recente sobre empregos foi chocante, mas sejamos honestos, não foi tão surpreendente assim. Ele simplesmente confirmou o que muitos economistas, investidores e líderes empresariais já vinham percebendo silenciosamente há meses, que a economia dos Estados Unidos está presa em um turbilhão de forças opostas, e as consequências estão começando a aparecer. Se você está tentando entender para onde estamos indo, enquanto 2025 entra em sua reta final, esse relatório se tornou uma lente crucial. Aliás, escrevi bastante sobre isso no meu Substack e vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo abaixo. Fiquem à vontade para ler e se atualizar sobre o assunto. Mas vamos ampliar a visão. Estamos vivendo em uma economia onde decisões políticas estão impactando fortemente tanto a oferta quanto a demanda. Tarifas, mudanças tributárias, alterações na política de imigração e política monetária estão todas puxando e empurrando em direções diferentes, muitas vezes ao mesmo tempo. Isso cria um problema fundamental. Interpretar os dados econômicos se torna nebuloso e fazer previsões, mesmo para o futuro próximo, se torna quase impossível. A volatilidade é simplesmente sem precedentes. Antes de entrarmos nos detalhes chocantes das revisões do mercado de trabalho que foram divulgadas mais cedo nesta manhã, gostaria de lembrar que o relatório de empregos mais recente de agosto foi muito fraco. Foi uma má notícia. Os dados mostraram que a economia dos Estados Unidos criou apenas 22 mil empregos no mês passado. E isso não é apenas fraco. É o pior resultado desde o auge da recuperação pós-pandemia. O desemprego subiu para 4,3%, o nível mais alto desde 2021, como escrevi em detalhes no meu Substack. Os números de junho foram revisados para baixo, mais ajustes negativos. Isso marca a primeira contração mensal nas folhas de pagamento em mais de 4 anos. Pior ainda, a maioria dos empregos criados em agosto foi de meio período. O emprego em tempo integral está estagnado, e setores como manufatura, finanças e até mesmo o governo federal agora estão cortando vagas. Apenas a área de saúde continua apresentando ganhos relativamente consistentes. Agora, em 9 de setembro, recebemos mais más notícias, e é nisso que quero focar neste vídeo. Revisões recém-divulgadas pelo Bureau of Labor Statistics, BLS, revelam que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está enfraquecendo há mais tempo do que pensávamos e acreditávamos, com 911 mil empregos a menos criados entre abril de 2024 e março de 2025 do que o inicialmente divulgado. Agora, se você pensar bem, isso significa que quase 1 milhão de empregos nunca sequer existiram. Esse ajuste significativo para baixo, que aliás é o maior já registrado, confirma que uma desaceleração nas contratações já estava em andamento. Isso deve levantar preocupações sobre a trajetória da economia rumo ao final de 2025. As coisas estão piores do que pensávamos, claramente. Os setores mais afetados pelas revisões incluem informação, com um ajuste negativo de 2,3%, comércio atacadista, com uma revisão para baixo de 1,8%, e lazer e hospitalidade, com um ajuste negativo de 1,1%. Como resultado, o crescimento médio mensal de empregos durante esse período de 12 meses agora é estimado em apenas 71 mil empregos, aproximadamente metade das estimativas anteriores. As revisões vêm do relatório do Censo Trimestral de Emprego e Salários do BLS, que atualiza os dados mensais de empregos usando registros mais completos do seguro-desemprego. Embora tais revisões sejam bastante comuns, é o tamanho do ajuste que provocou reação política e choque. A secretária do Trabalho, Lori Chavez de Remer, por exemplo, criticou o BLS por erros significativos e recorrentes. E como sabemos muito bem, o presidente Trump acusou a agência de politizar os dados. E sejamos honestos, essas alegações são feitas sem provas. Trump recentemente demitiu o comissário do BLS devido aos números decepcionantes de empregos no verão. Já relatei sobre isso anteriormente no meu canal. Os dados confirmam o que muitos já suspeitavam. As fissuras no mercado de trabalho agora não são apenas novas. Elas simplesmente se tornaram impossíveis de ignorar.
Não é exagero dizer o seguinte: provavelmente estamos vendo os primeiros sinais de uma recessão no emprego. E não apenas para um tipo de trabalhador, aliás. Como alguns economistas colocam, esta é uma recessão tanto para empregos de colarinho branco quanto de colarinho azul. Ao mesmo tempo, o setor de manufatura encolheu pelo sexto mês consecutivo, e isso é uma notícia preocupante. Problemas na cadeia de suprimentos, agravados pelas tarifas, agora estão causando impacto. O desemprego de longo prazo está aumentando. As perdas permanentes de empregos cresceram. Mas é aqui que surge a confusão. O crescimento do PIB ainda está em uma taxa anual de 3% para o terceiro trimestre. Os pedidos semanais de seguro-desemprego, um dos indicadores em tempo real mais confiáveis que temos, ainda estão relativamente baixos e o consumo das famílias vem caindo, mas não despencou, de fato. Então, como você pode ver, o cenário é bastante misto. Mas por que isso acontece? Bem, é porque as forças que moldam a economia não estão puxando para o mesmo lado, elas estão colidindo. O que nos leva à política econômica de Trump e, mais especificamente, à política comercial. As tarifas atingiram níveis nunca vistos na vida da maioria dos americanos, somando cerca de 30 bilhões de dólares por mês em novos impostos. Esse custo está sendo dividido entre importadores dos Estados Unidos, fornecedores internacionais e, claro, consumidores americanos. Está afetando tanto empresas quanto famílias. O Federal Reserve resistiu a cortar as taxas de juros durante todo o ano. A inflação, impulsionada pelas tarifas e a incerteza global, mantiveram o pé no freio. Mas, após o relatório de empregos mais recente, o mercado aposta que essa resistência está enfraquecendo e que o Federal Reserve começará a cortar as taxas já na próxima reunião em setembro. Os contratos futuros agora estão precificando totalmente um corte de 25 pontos base na próxima reunião do Fed em setembro, e alguns traders até veem um corte de 50 pontos base como possibilidade, dependendo do próximo relatório do CPI. Em outras palavras, como mencionei em um vídeo recente, talvez não seja exagero dizer que o Fed está encurralado. Se a inflação mostrar sinais de desaceleração, as comportas podem se abrir. Se não mostrar, o Fed enfrenta um cenário de pesadelo, um mercado de trabalho enfraquecendo, como acabamos de discutir, e uma inflação persistente. Esse é o tipo de dilema que os banqueiros centrais realmente temem, especialmente quando enfrentam uma pressão política extrema, quantidades sem precedentes de pressão política para implementar uma determinada agenda de políticas. Dentro do Fed, a divisão também está crescendo. Alguns, como Beth Hammack, de Cleveland, temem que cortar as taxas rápido demais possa desencadear outra onda de inflação. Outros veem sinais mais claros de que o mercado de trabalho está se deteriorando rápido o suficiente para justificar uma ação imediata. Nem é preciso dizer que estes últimos estão muito alinhados com as opiniões de Trump. O próprio Powell reconheceu na reunião de Jackson Hole que o equilíbrio dos riscos agora está se inclinando para o lado do emprego. Donald Trump quase certamente exercerá pressão aqui, tanto publicamente quanto nos bastidores, para forçar cortes agressivos antes das eleições de meio de mandato. Seu indicado para a vaga aberta no Fed, Stephen Miron, pode inclinar ainda mais essa dinâmica interna para o lado dovish, caso seja confirmado a tempo. Então, o que tudo isso significa para o resto de nós? Essa é a pergunta importante. Bem, seja você dono de um negócio, responsável por uma casa ou planejando um grande investimento, o cenário está mudando muito, muito rapidamente. Não há um sinal claro. Não há uma indicação clara do que você deve fazer. Alguns dizem que uma recessão está chegando. Outros dizem que já estamos em estagflação. Outros afirmam que a economia é resiliente. É um momento perigoso para estar excessivamente confiante em qualquer previsão. É isso que eu diria. O melhor conselho agora é tomar decisões curtas e deliberadas. Não exagere nas mudanças e não assuma que o vento está soprando na mesma direção de ontem ou que não vai mudar de rumo novamente amanhã.
that it won't change course again tomorrow. Heading into the final quarter of 2025, I would say Entrando no último trimestre de 2025, eu diria que a incerteza é a única constante. O Fed pode querer manter o foco na inflação, mas o mercado de trabalho está falando cada vez mais alto. Como você pode ver, as rachaduras já não podem mais ser negadas. Elas não podem ser ignoradas e estão se ampliando, e rapidamente. O que você espera que aconteça nos próximos 3 ou 4 meses? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Eu adoraria saber sua opinião. Muito obrigado por assistir. Por favor, mostre seu apoio, isso realmente faz diferença. Deixe seu like no vídeo, compartilhe e se inscreva no YouTube. Eu adoraria ter você de volta para o próximo vídeo amanhã. E se você gosta de ler, não deixe de me acompanhar no Substack e no Patreon. Te vejo aqui de novo amanhã. Se cuida. And I'll see you back here tomorrow. Take care.